Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi. Esse é o RPG em Debate, quinta edição de Dungeons and Dragons, sem cortes, porque novamente durante a live tivemos uma oscilação de conexão entre o OBS e o YouTube e algumas partes acabaram ficando perdidas para quem estava acompanhando. Então, quem quiser conferir o que não foi possível ver, sem cortes, está aqui essa versão. Então, divirtam-se. Salve galera! Estamos começando neste domingo do dia 2 de agosto de 2020 mais um RPG em Debate. Nós estamos aqui reunidos para debater nada mais, nada menos sobre a quinta edição de Dungeons and Dragons. Mas vocês devem estar se perguntando, ainda quinta edição de Dungeons and Dragons? Galera, ainda, porque só agora que a tríade de livros da quinta edição ganhou sua versão em português aqui no Brasil. E por que não discutir sobre essa quinta edição entre esses convidados maravilhosos e o público que estiver nos acompanhando aqui nesta live. Então, galera, podem deixar aí seus comentários, suas perguntas que eu vou transmitir aqui para os convidados ao longo do debate. E vamos à apresentação dos convidados. O primeiro convidado é o Mário Amaral. Ele é residente em Ananindeua, trabalhador autônomo, joga RPG desde Hero Quest em 1994 e continua jogando até hoje jogos de D&D. Gosta de Dungeons and Dragons, Lobisomem Apocalipse, Vampiro à Máscara e vários outros criados por amigos. Seu projeto pessoal é de um dia ter um local na sua casa para acomodar os amigos na jogatina. Mário, dá um oi aí pra galera. Salve, pessoal. Beleza? É isso aí. Bora mandar ver aí. Boa, Mário. Vamos apresentar agora a segunda convidada, que é a Gessele Damasceno. Ela é residente em Belém, é advogada criminalista, membro da Clínica de Direitos Humanos, CADU, é pesquisadora na área de Direito Internacional e Direitos Humanos, assim como na proteção de dados e direito cibernético. Ela gosta de desenhar nas horas vagas, inclusive tem até um coraçãozinho aqui que eu não posso mostrar para vocês, mas eu posso relatar. E quanto ao RPG, ela joga D&D há 10 anos, desde a edição de 3.5, mas há 3 anos começou a mestrar e jogar a quinta edição. Por fim, é integrante do grupo RP Girls. Gessele, dá um oi pra galera. Oi, gente. Boa. E o terceiro convidado é o Marcelo de Holanda. Ele é residente em Ananindeua, tem 25 anos, é formado em analista e desenvolvimento de sistemas. No RPG, seu tempo como jogador e narrador assíduo já fazem 4 anos e meio. Contudo, ele conhece o RPG de longas datas. Gosta de jogos com temática medieval e fantasia, no caso D&D, e jogo do chamado de Cthulhu. Ele tem um projeto em desenvolvimento de jogo 2D que tem como base a utilização de elementos do RPG para o desenvolvimento da narrativa. Marcelo, dá um oi aí pra galera. Opa, pessoal. Boa noite. Beleza. Então, gente, para quem está assistindo a gente, vou repetir como é que funciona o sistema dos comentários e das perguntas. Eu vou fazer aqui uma pergunta para os convidados, serão 5 perguntas ao longo da programação. Cada um deles vai responder essas perguntas e entre a rodada de perguntas e respostas eu vou pensar comentários e perguntas do chat para eles responderem. Então fiquem à vontade aí, façam seus comentários, façam suas perguntas que eu vou passar para eles. Meus queridos convidados, vamos então começar a primeira rodada de pergunta e respostas. E a primeira pergunta é: como surgiu a sua paixão por Dungeons and Dragons? Conte a sua história de amor por esse jogo. E o primeiro turno de resposta vai para o Mário Amaral. Opa! Olha, o D&D em si foi um pouco depois, porque eu comecei a jogar pelo Hero Quest, que surgiu antes do D&D. Então, era adolescente na época, juntou com uma galerinha que na época estava começando a descobrir o que era o RPG.
Foi a época também da Dragon Magazine, né? Que foi um pouco depois, que já veio explicando um pouquinho sobre o D&D. E surgiu o grupo, descobri que tinha um grupo na Doca. De até um amigo meu, que o nome dele é o Hélio, não sei se tu conhece, Raga. Hélio. Hélio. Ah, o Hélio sim, eu conheço. Por O longe. Hélio, do prédio do Maurício. Conheço. O Maurício mora no terceiro andar e morava no quarto andar. E aí nessa época também que eu conheci o Maurício, conheci uma galera dessa época. Começou a jogar bastante RPG, aí começou a jogar também os outros jogos, Vampiro, Lobisomem, esses jogos todos. Que foi que levou a surgir a Real. A Real que na verdade foi o Renato, que fez parte desse grupo. Tudo que surgiu, tudo no D&D, lá no prédio do Hélio, né? Jogando lá com ele, que veio a surgir a loja no futuro. E, cara, foi isso. Foi, assim, por acaso, né? Que eu descobri através do Raul, sabe? Ele me explicou, me mostrou, poxa, olha isso aqui e tal. Aí eu falei, pô, bacana esse negócio aí, bora ver. Bora ver o que é isso. Aí que ele falou, descobri que tem um grupo lá no centro, os caras estão jogando tal, joga esse joguinho aí, pô, tá afim de conhecer? Eu, pô, tô. Aí acabou que conheci, joguei muitas aventuras lá com a galera, conheci muita gente mesmo. Foi muita aventura divertida, engraçada. É isso, né? RPG é reunir a galera e fazer besteira no jogo e gerar muita risada. Basicamente é isso. E Mário, eu vou te pedir para fazer um adendo. Faz o adendo da hora do Conan. Ah, em um momento de demência de um dos funcionários da loja, que era o Agnus, a loja era um antro de loucos. Loja de RPG, o pré-requisito para você visitar uma loja de RPG é você ser perturbado da cabeça, para começar. E estar próximo de colégios como o Nazaré e o Moderno ajudava também no fato de ter um bando de gazeteiros naquela loja o dia inteiro. Os caras não iam para aula, eles iam para a loja, entendeu? E numa dessa, aí precisou de um outro funcionário, que no caso foi o Agnus, que eu comecei a ficar sobrecarregado lá, né? Aí beleza, o Agnus pegava o turno da tarde. Só que na loja tinha tudo, tinha ar-condicionado, tinha as estantes, tinha espaço pra galera jogar cartas, esse negócio, jogar até o RPG em si, e tinha um som. A gente botava as músicas lá pra rolar e tal. Pelo menos umas 7 ou 8 vezes durante o dia, o segurança vinha reclamar que o som tava alto. Sabe? Porque alguém pegava o controle remoto e aumentava o volume. Aí, numa dessa, esse funcionário, eu nunca tava nesse horário, já tinha saído, né? Ele pegava o horário da tarde, e quando era 6 da tarde, ele pegava 5 horas. Quando era 6 da tarde, ele inventou de fazer o tal da Hora Conan. Consistia em fechar a loja, todo mundo que estava dentro da loja não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. Ele botava uma música de combate, chegava um dado momento, que é o auge da música, do combate, começava uma arena dentro da loja. Todo mundo começava a se esmurrar, se estapear. Virava uma verdadeira arena, uma verdadeira loucura lá dentro. Aí eu fiquei... até que teve uma vez que acharam de pegar o Raga, né? Fecharam a loja tudinho. Infelizmente eu tava nesse dia lá. E da hora que começou o auge da música, os caras prensaram o Raga com a mesa na parede. Começaram a fazer pressão nele. Esse indivíduo virou o cavalo do cão, saiu esmurrando todo mundo. Aí nessa hora eu já tava atrás do balcão e tinha, pasme, tinha uma tonfa dentro lá. E eu tava com a tonfa pra me defender, caso o Raga viesse em cima de mim, eu ia dar nele com a tonfa. Sabe o que é a tonfa, né? Aquele porrete policial. Tinha um desse dentro da loja, de RPG. Porque, eu não sei, mas tinha. E essa é a hora Conan, a hora que os malucos saiu pro tapa lá dentro, literalmente falando. Mas nada grave, porque não vi nem o caso de gente com o osso quebrado, nem morte, nem nada. Então era tranquilo. Vocês não têm noção, cara. Eu não sabia da existência dessa hora do cano. Aí quando esses bichos fizeram isso, vieram pra cima de mim, cara, me deu um gelo. Eu pensei, é hoje que eu apanho. Bom, mas enfim, esse caos merecia ser registrado. Vamos então agora ao segundo turno. E o segundo turno é da Gessélie.
Eu conheci o D&D como o meu segundo cenário, né? Segundo sistema. O primeiro foi Storyteller com Vampiro e o segundo foi D&D. E foi na edição 3.5. Assim, é aquela questão, né? Imagina para alguém que nunca tinha ouvido falar de RPG de mesa e tudo mais, e do nada, alguém que gosta de literatura e descobre RPG, para mim, fiquei encantada, assim, na minha primeira hora. Podia ser qualquer coisa. Então, podia interpretar qualquer personagem. Então, assim, a paixão foi de cara pelo cenário. Principalmente porque a gente recebe essa bomba de incentivo em gostar de coisas medievais, né? Desde criança. Então, quando a gente vê um jogo desse, acho que é muito comum se apaixonar na hora. Mas, assim, a única coisa que eu acho que uma observação é que eu comecei pela 3.5, que eu não acho que ela era um sistema assim para iniciante, né? É um sistema com muito detalhe, então foi muito difícil aprender a jogar e se sente um pouco excluída, né? Principalmente quando tu joga com jogadores bem mais experientes ali, né? Então eu ficava horas tentando somar aqueles números todos, mas eu queria jogar, então eu me esforçava. Só que eu não entendia a maior parte, né? Como é que vai colocar todos esses números nessa ficha? Mas, assim, a questão do cenário, de tudo, assim, por ser medieval, poder fazer bárbaro, poder fazer ladina, acho que foi, assim, amor à primeira vista do D&D. Pode crer. É interessante isso que tu comentaste, porque realmente eu tenho essa mesma percepção. O D&D, até quando ele era a versão Adventures and Dungeons and Dragons, que tinha o famoso taco, não era um sistema assim fácil para novato. Do novato, ele precisaria assistir alguns jogos para entender a sistemática, mas depois que pegava a manha era rapidinho. Mas eu gostaria, Gessele, que você fizesse também um adendo. Eu gostaria que você comentasse sobre os vasilhames que você leva com líquidos coloridos para a mesa. Explica para a galera o que eles são. A Gabacho ficou interessada, né? Eu acho que nós somos muito visuais, assim. O RPG é 90% a imaginação, mas eu acho que aqueles detalhes que tu pode colocar para te aflorar a imaginação é importante na mesa. Sejam mapas, sejam miniaturas. E eu acho que esse detalhe de colocar essas poçõezinhas... Eu fui no comércio junto com as meninas do RPG Girls e a gente comprou uns vasilhames de vidro como se fosse vasilhames para poções. E a gente comprou corantes de cores diferentes, tipo verde, vermelho, e dá a impressão que realmente são poções. E a gente viu que isso deixou as pessoas encantadas, né, quando forem jogar. Então, eu acho bem interessante tu colocar esses elementos na tua mesa, assim, quando dá para ser presencial, né. Meninos, a primeira vez que eu vi a mesa da Gessele, que foi no último o Dia Nacional do RPG, cara, a mesa dela era linda de ver. Eu não sentei para jogar, mas à distância eu fiquei admirado do quão era belo de ver o enfeite que ela dava à mesa. Realmente, em termos de visibilidade, faz ficar muito bacana. E o dia que vocês tiverem oportunidade, vão lá jogar com ela ou testemunhar ela narrando, que ela dá show. Vamos então agora ao terceiro turno, e o terceiro turno é do Marcelo. Marcelo? Tinha esquecido que eu tinha desativado o microfone. Pode ir. Pode fazer. Bem, sim, respondendo a pergunta. Bem, a minha paixão por Dungeons and Dragons começou com... Eu tava iniciando no RPG. Eu usava muitos elementos do quinta edição, porém eu não sabia como começar o jogo em questão. Eu não sabia como colocar os detalhes na ficha, como usar cada coisa, e aquilo me tornava muito difícil para mim. Então, o que eu fiz? Eu criei um sistema simples, onde eu usava com... eu gosto de chamar meus jogadores de cobaias, porque eu tenho uma coisa que eu gosto muito de observar eles e aprender com eles o que cada coisa que eu uso na mesa interfere. Então, quando eu estava criando esse sistema simples, eu comecei a ver que eu estava usando muita coisa do sistema em si, do quinta edição, e eu
pensei, por que não adotar? Por que não procurar saber se tem uma forma de jogar com eles e eles também compreendam e entendam que por eu ser iniciante, dá para eu narrar de uma forma bem simples e na qual eles possam entender. Então, quando eu comecei, eu dei de cara com quinta edição, só que todo em inglês. Por isso eu tinha muita dificuldade. Então, eu comecei a procurar se tinha livros traduzidos e foi aí que eu me deparei com a tradução não oficial, onde eu baixei os livros, baixei todos os PDFs de suplementos que eu podia usar na minha mesa e comecei a utilizar com meus jogadores. Que era até... No início foi bem difícil de utilizar, mas aquilo foi começando a me incentivar a gostar mais do Dungeons and Dragons. E foi ali que eu me dediquei bastante a instigar esse meu lado criativo e até mesmo começar a narrar em outros eventos, como no RPG, no RPG Pará, que acontece no Centur, e em eventos como no Anime Geek, no Animazon. E foi daí que eu comecei a lidar com outros tipos de cenários e conhecendo outros novos RPGs, porque para mim, até então, quando eu me deparei com Dungeons and Dragons, eu só pensava, nossa, só existe esse sistema, então a gente tem que usar esse sistema para criar uma história onde envolve aventura espacial, eu tenho que usar D&D, mas eu não sei como fazer isso. Só que depois, com o tempo, eu fui vendo que não existia só o D&D. Existem vários outros sistemas para cada tipo de cenário. Foi então que eu comecei... Logo no início, eu conheci o grupo do RPG Pará e conheci o Gilson através do bate-papo do grupo. E ele foi me ensinando como é que funcionava a questão da narrativa. E aquilo foi me atraindo bastante. Foi aí que eu comecei a me dedicar realmente 100% à narrativa do Dungeons and Dragons, da quinta edição. Perfeito. Marcelo, você também, eu vou demandar de você também um adendo. Assim como fiz com a Gessele e com o Mário, eu quero um adendo seu. E o adendo tem a ver com esta sua loucura de querer narrar para mais de 10 pessoas na sua mesa. Como tu explica isso, cara? Bem, a iniciativa foi que eu comecei a jogar com um grupo de pessoas que usavam o sistema Trevas. E nesse grupo, cada um... embora tivesse o mestre do RPG, cada um narrava uma história de um evento diferente. Os jogadores, além de só jogar, eles também narravam os acontecimentos. E aquilo me deixava bastante atraído. E quando eu fui ver, eu pensava que era em torno de 4 jogadores, de 4 a 6 jogadores. Só que quando eu fui conhecer mesmo o grupo, eu vi que tinha em torno de 10 pessoas jogando. E foi ali que eu pensei, por que não adotar essa mesma ideia de colocar os meus jogadores para que eles narrem os acontecimentos que eles fazem. Isso também até mesmo enriquece mais a história da narrativa, no caso do RPG, que o mestre está narrando, e faz com que os próprios jogadores... Sumiu o som, Marcelo? Marcelo? Voltou. Voltou, pode continuar. Tá me ouvindo? Estamos. Tá. Bem, continuando. Depois que eu conheci esse grupo do Trevas, né, eu fui perguntando mais pro mestre como é que usava aquela dinâmica. Foi aí que eu tentei trazer para minha mesa e foi funcionando. As pessoas começavam a jogar e não existia aquela coisa que é muito nas mesas de D&D,
ser um grupo seletivo ou um grupo específico de só garotos. Não, eu comecei a narrar tanto para garotos e para garotas. E até mesmo era muito mais legal de narrar, por causa que eu sempre via aquele conflito de interesses, de um querer alguma coisa e não compartilhar com que a ideia do outro, que o outro tinha. Então sempre tinha essa coisa de intriga. E eu gosto de colocar na minha mesa. Os meus jogadores até me chamam de meio que um mestre maligno por causa disso, que eu gosto de criar intriga na mesa, mas é uma intriga saudável, não de querer jogar cadeira no outro, querer pegar a mesa, jogar em cima do jogador. Não tem isso. É uma intriga saudável de estar ali só naquela mesa, mas depois, quando termina o jogo, cada um vai para sua casa, cada um continua a sua vida, não leva o que houve na mesa pro pessoal. Então, eu sempre gostei bastante de narrar, e eu espero ter a oportunidade de narrar novamente, mas devido à pandemia não está sendo fácil, né? Então, é isso. Foi daí que partiu a minha loucura. Pode crer. Caramba, narrador de D&D que gosta de ver os jogadores se matando. Tá certo. Vamos então à primeira rodada de comentários e perguntas da galera do chat. E a primeira foi do Pedro Henrique Dornelli. Ele comentou: Marcelo, para de mandar monstro pra cima do meu personagem só porque meu Ranger era OP. O que tu tem a dizer aí, Marcelo? Isso é um jogador meu da minha mesa que, por incrível que pareça, teve ele gosta muito de jogar de patrulheiro, e foi incrível porque na mesma mesa que ele escolheu ser patrulheiro, outro veio, e no caso, eu tenho uma coisa comigo, uma regra de mestre que eu levo comigo para todo sempre. Eu permito que o jogador faça uma coisa desde que ele esteja ciente de que se ele tentar me passar a perna, eu vou fazer uma maldade em dobro com ele. Então, esse jogador em questão, ele tinha uma coisa de vir com um personagem muito OP pra mesa. Toda vez que ele vinha com o patrulheiro dele dava dano absurdo, e para coincidir, ainda teve um outro patrulheiro que estava usando o tiro triplo no nível 1, só que eu não me toquei, porque como era muita regra, e nem todo mestre consegue se lembrar de todos os detalhes, eu deixei passar e não me toquei naquela jogada. Quando eu fui ver, eu pensei, pera, como é que tu tá nível 1 e já lançou uma habilidade de nível 3? Aí o cara, não fiz isso e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem, vou deixar passar. Quando eu falei que eu deixei passar, mas quando foi na outra sessão, eu vim logo colocando um monte de monstros muito apelão, que o grupo todo ficou, sem ter o que fazer, sem reação. Então, eles não pensaram outra além de fugir. E foi daí que começou a história de que nunca passe a perna no Marcelo quando a gente estiver mestrando. Porque senão ele pode preparar alguma coisa muito maligna para ti ou para o grupo em si. Esse narrador é ácido, meu Deus do céu. Enfim, vamos ao próximo comentário. E o comentário foi do Leandro Novochig, em que ele disse: mas que raios de loja é essa? Mário, isso é pra ti. Rapaz, isso foi uma ideia de um grupo de pessoas no final da década de 90, né? Que não tinha loja de RPG, sabe? Tinha só a Gibi Companhia, na época, que tratava de RPG, mas era mais card game do que RPG. E ele resolveu abrir essa loja. E quis fazer uma sociedade, a galera, todo mundo ferrado na época, né? Então não tinha como. Aí ele falou com os pais resolveram financiar, né? Essa loucura. Então, aí ele chegou e falou: olha, é o seguinte, na época eu já era maior, né? Já tinha mais de 18, então já era sem problema de trabalhar, o resto era menor, então ia dar bronca.
Aí pegou, me chamou para trabalhar lá, beleza, aceitei. Pô, de início era uma coisa totalmente normal, sabe? Normal. Que vendia os livros, tinha os card game, tinha Magic lá, sabe? Chegou a ter Spellfire também. E campeonatos, a gente chegou a fazer campeonatos de Magic. Cara, era muita gente que frequentava essa loja, sabe? Só que aí depois começou a virar mais pro lado quer dizer, começou a virar pro lado dos cards, né? Era pra ser do RPG, né? Mas aí tava dando lucro, né? Então ele começou a levar pela parte do card game também, né? Começou a investir nos dois. A galera aparecia lá, comprava os livros, jogava RPG na loja, tudo. Jogava muito card game, tinha uma mesa grande lá que era pra galera jogar os card game lá, o Magic, né? Na época, jogavam muito. E ficou desse jeito. Aí, conforme ia aparecendo mais gente, né? Mais clientes, assim e tal, a galera foi criando laços de amizade, né? Tal. Aí nessa época eu conheci o vagabundo do Albeniz, o vagabundo do Ed, o vagabundo do Vitor. Vários vagabundos, sabe? Que não tinham o que fazer, ao invés de estudar, iam gazetar na loja. E me importunar o dia inteiro. E iam me infernizar a vida, sabe? E me infernizar, porque é como eu falei ainda agora pro Marcelo, que o Raga tava falando, não liga, o nosso comportamento, que a gente se conhece é exatamente isso, quando aumenta a amizade, diminui o respeito, sabe? Aí, os caras já não tinham respeito nenhum por mim. Inclusive, teve uma vez que eu pedi para eles tomarem conta da loja, que eu fui no banheiro, quando eu voltei, que eles tinham escondido todas as caixas das cartas, dos card games, eles tinham tirado de dentro do balcão e escondido, fora da loja. Tá entendendo? Aí eu fiquei uma meia hora procurando, até que eles finalmente, com pena de mim, resolveram trazer tudo de volta para dentro da loja. Tá entendendo o nível que é o negócio? E era isso, o pessoal ia lá, se reunia. Aquilo ali virou um point, sabe? Um point saudável, assim, pra galera ir lá e conversava. Cara, era muita gente, era muito legal trabalhar ali. Era muito legal mesmo. Bacana. E era isso, era reunião, aí os caras foram fazendo amizade ali também. E era uma coisa em comum, né? Uma coisa que todo mundo curtia, né? Um hobby em comum. E durou, acho que mais ou menos um ano que durou. Infelizmente durou pouco, né? Porque aí começou a decair muito o mercado, aí começou a dar prejuízo e infelizmente fechou. Mas bom que as amizades foram feitas naquele período. Calma, Raga. As amizades foram feitas naquele período estão até hoje. Então, graças a Deus, vários amigos eu tenho conseguido ali naquele local de malucos. Beleza. Antes que a gente avance para as perguntas que já estão aqui fazendo perguntas técnicas sobre a quinta edição, eu vou a mais um comentário de descontraído, que é o do Ricardo StreamPL, eu não sei como é que fala, depois a Gessele me ajuda a ler esse sobrenome, se é que é sobrenome. E ele falou o seguinte: a Jess é uma mestre bem de boas também. Quase não tenta matar a gente. O que você tem para dizer em sua defesa, Gessele? É verdade. Pode crer. Desenvolva. Eu sou muito de boas. Tá certo. Meus jogadores estão de prova. Pô, eu não tento matar, eu mato. Tu mata mesmo, valendo. Não tem negócio de ficar alisando nem pedindo licença. Boa, legal. Ok, gente, então vou deixar os outros comentários mais pra frente, porque tem muita coisa aqui que já tem a ver com o sistema e também tem a ver com as próximas perguntas. Vamos então à segunda rodada de pergunta e respostas. Queridos convidados, a pergunta é: para você, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da quinta edição de D&D? E para o primeiro turno, eu passo para a Gessele. Nossa, anotei muita coisa. Manda ver. Olha, eu faço muito uma comparação com a 3.5, né? Que eu não joguei a quarta edição, eu joguei só a 3.5 e a quinta edição.
E a primeira coisa que eu vi foi a questão da vantagem e desvantagem. E isso ajudou muito, porque tira aquela questão de bônus e penalidade, soma tanto número que só na parte de somar tu perde a maior parte da interpretação do jogo. Então, com vantagem e desvantagem, você pega 2 dados, escolhe o menor ou o maior, dependendo da condição. Isso já melhora muito e avança o combate de uma forma que não fica travada, né? Eu, particularmente, achava muito chato passar horas somando. Tinha que levar papel junto para somar, para ver se matava ou não, se estava vivo. Não. Outra coisa é antecedente, que foi que ele não só ajuda a montar o histórico, né, do background do teu personagem, como ele te dá perícias também no jogo. Então é uma coisa que já diferencia da edição anterior e que é um pouco diferente também, né, de outros sistemas de RPG medieval. Eu acho que outro ponto positivo é que é muito mais simples, então é muito fácil apresentar para um jogador hoje, e hoje mesmo ele já sabe as mecânicas básicas do jogo, e já vai entender o jogo no primeiro dia. Então, logo na primeira sessão, ele já vai ter noção do que vai estar fazendo, então é muito simples de explicar e fazer a ficha. Deixa eu ver outra coisa positiva. Eu acho que o D&D ele também serve como base para te jogar em outros cenários sem ser aquele, tipo Forgotten Realms. Pode criar teu cenário e jogar no sistema, pegar... Eu não sei se isso é um crime falar isso, somente nesse momento, mas a gente jogava D&D no cenário de Tormenta RPG, porque a gente achava muito apelão, Tormenta. A gente pegava as regras de D&D, mas no cenário de Tormenta. E a gente fez muito isso porque tava absurdo, tava quase em 3.5 o Tormenta RPG. Agora o Tormenta 20 está um pouco mais balanceado, então tá melhorzinho. Eu acho que um ponto negativo, que é muito forte para mim dentro da D&D, quinta edição, é que a maior parte do conteúdo está em inglês. Apesar de já ter uma tradução oficial agora recente, mas se eu quiser outros suplementos, outras coisas, vai estar tudo em inglês. Então, é um pouco difícil, né, para quem não domina a língua inglesa e quer jogar e tu quer apresentar para alguém que não sabe inglês, é complicado apresentar para o jogador. E, por outro lado, também, o D&D ele tem muitos aplicativos que te ajudam a montar uma ficha, a separar as magias e até balancear os encontros. Então, tem muitos sites que te ajudam nisso. Então, acho que é um ponto positivo para esse sistema de não encontro uns dos outros. Então, se tu é um mestre iniciante e tu não sabe balancear o teu encontro, tem vários sites que te permitem colocar, tipo, quantos jogadores, qual nível de jogador, ele já te dá o monstro que é provável para aquele ambiente que tá jogando, seja água, seja montanha. Então, tu já tem mais ou menos o nível daquele encontro. Então, deixa muito fácil para te montar a mesa, não precisa passar horas e horas preparando. Então, é um sistema muito fácil para te improvisar, assim, na hora, o combate ou a história. Acho que meus pontos são esses. Eu vou aproveitar e te perguntar, tu chegastes a lidar com o TACO, que era o TAC0 do Advanced Dungeons and Dragons? Não. Só para te ter uma ideia, o cálculo que nós hoje fazemos do D&D para fazer com que o ataque aconteça, a gente tem que superar o número-alvo, correto? Na época do taco, era tirar um valor abaixo do número-alvo. Isso dava um trabalho desgraçado, não é, Mário? Com certeza. E dava uma trabalheira do cão fazer isso. Foi uma das melhores coisas que já aconteceu do AD&D pro D&D. Pode ir, Gisele. Outra coisa que... Eu não sei se os outros vão concordar, mas eu achei que a quinta edição, por ela ser simplória, dá a impressão, assim, depois de muito tempo jogando, que se tu fizer um personagem de uma classe, tu fazer ele de novo, vai parecer que é sempre o mesmo personagem. É muito difícil dar qualidades específicas, porque tu não tem aquela variedade de formas de... Como posso dizer? Deixar único o teu personagem. Então acaba parecendo muito igual a todos os personagens que tu tá jogando. Então tu tem que apelar para a parte do background, da interpretação, para te tentar mudar muito isso. Mas eu acho que isso acaba engessando, sabe, os teus personagens. Então é uma coisa negativa para entender. Então vamos para o segundo turno. E o segundo turno é do Marcelo.
A questão de ponto positivo, eu tenho um que é a questão do teste de resistência, do teste à morte, né? Como a gente estava comentando um pouco mais cedo, nas versões anteriores, se um monstro te batia, tu morria na hora. Não tinha como tu voltar. Tu tinha que esperar um membro da tua equipe que possuísse alguma magia ou meios de te ressuscitar. E agora não. No quinta edição, quando você está jogando, você está num combate, se você cai, que a gente chama de cair no caso, é você chegar a 0 pontos de vida e não tomar dano nesse percurso, você tem 3 chances de você voltar à vida, pelo menos com 1 ponto de vida, mas você consegue resistir à morte. Você não morre diretamente, exceto quando o monstro te dá muito mais dano do que você possuía de vida. E sendo assim, eu acredito que isso é um ponto positivo do sistema, porque ele não te mata logo de cara, como meus jogadores até falam, Marcelo, tu mata logo os teus jogadores de cara. Não sou eu que mato. Eu faço que nem a Gessélia, não sou eu que mato. É os dados. Eu digo que é os dados, eu culpo os dados. Pra mim é os dados. O cara jogou, deu 1. Não fui eu. É o dado que tá falando. Você não conseguiu. Então, assim, eu já tenho isso comigo. Eu gosto muito de dizer para os meus jogadores que eu nunca vou ser um mestre abusivo, que eu nunca vou ter de querer matar logo de cara. Não, eu não sou um mestre assassino. Eu sou um mestre que te permite criar uma coisa e seguir com aquilo. Outro ponto positivo, justamente como a Gessélia citou, é o background. Hoje eu percebo assim que há poucos sistemas que trazem que te dão bônus, vantagens de acordo com o teu background. Não tem outros sistemas, não existem muitos sistemas que aproveitam o background. Existem muito poucos, e o D&D quinta edição é um deles. Tanto é que se você cria um ferreiro, um anão, digamos assim, um anão ferreiro, você recebe resiliência, você recebe muitos outros bônus para te ajudar futuramente nas suas jogadas. Também existe, agora assim, um ponto negativo que eu falo, né? Eu como Marcelo, eu gosto de jogar de mago ou de qualquer outra classe conjuradora. Eu tenho isso. E eu sou diferente. Tipo, eu como jogador, e por gostar de jogar de classes conjuradoras, eu gosto de ir pra frente. E quando eu pego um mago, eu meio que jogo de um mago guerreiro pra ir pra frente mesmo da batalha e nem penso. E muitas das vezes, o que eu acho complicado é a questão do preparar magia. Quando você pega uma classe conjuradora, eu acho isso muito ruim, porque às vezes tu esquece. Tipo, tu tá lá no teu... tá jogando e tu fez a tua ficha preparada para um determinado dia. Quando passa esse dia, tu tem que preparar a nova ficha de magia e tu te esquece. Às vezes tu tá lá no jogo e tu te esquece. Tu tá no calor do momento. E quando tu vai usar essa nova ficha de magia, tá com as tuas magias antigas preparadas. Tu não preparou magias novas. Então, aquilo, meio que quando tu pega aquilo, tu fica, caramba, pra que eu tenho essas magias? Eu não vou precisar dessas magias pra agora. Então, eu digo assim, que as classes conjuradoras, elas deveriam ter um olhar melhor para essa questão justamente do preparar magia. Ainda é muito complicado. E eu digo assim, não só por mim, mas acredito que muitos jogadores que estão iniciando no D&D e que gostam das classes de conjuração também vão se deparar com se preparar magia. Acho que também tem a questão do 3.5, que também, mesmo que as pessoas já tenham essa base do 3.5, ainda vão se bater com a quinta edição. Acredito que é isso mesmo. Beleza. Vamos então ao terceiro turno, e é o Mário que vai ficar com esse turno. Vai lá, Mário.
Dos pontos positivos é o seguinte, como já foi citado, o ruim de ser terceiro, né, que várias coisas que eu ia falar já foi falado, né? Eles já falaram antes. Mas assim, tem o negócio da criação do personagem, da individualidade do personagem, de acordo com o background. São vários, tu pode mesclar de várias formas para ter um personagem mais único, assim, digamos assim. Mas tem o problema mesmo dos personagens ficarem tudo guerreiro é guerreiro, bárbaro é bárbaro, mago é mago, entendeu? Quer dizer, das classes conjuradoras nem tanto, porque como tem essa rotatividade de magia, né? Então acaba que o cara pode fazer, por exemplo, o meu mago é focado para só controlar os bichos, magia só que prenda a galera e tal, ou magia só que dá dano, ou misturar isso tudo, entendeu? É ruim que se o jogador não estiver muito atento, ele realmente vai pegar a lista de magias dele, não vai estar com a magia que ele quer para aquele momento. Então se o cara o jogador não ficar atento sempre, ele vai olhar assim, beleza, eu vou jogar teia no bicho. Ah, droga, eu não me preparei pra teia. Se vire, pessoal. Isso é meio ruinzinho, sabe? Mas o fato dos estilos de combate, por exemplo, os guerreiros irem lá pra flanquear, que aí os dois ganham vantagem em cima do inimigo. O bárbaro tem umas habilidades novas agora que eu achei muito legais, que tem uma que é ataque tipo descontrolado, assim, ele ganha sempre vantagem para atacar, porém, como ele tá tão louco no combate, o inimigo também tem vantagem para atacar ele, entendeu? É ataque descuidado, combate descuidado, alguma coisa assim. Então tem essa mudanças agora. O guerreiro tá assim, de acordo com as habilidades que ele vai ganhando, não é que nem a 3.5, que a cada nível praticamente tu ganhava um talento. Aí tu montava uma verdadeira máquina de combate, um combo de 10 talentos. O cara dava um grito e explodia 10, assim, sabe? Agora não. Tá tudo bem mais equilibrado, tá bem mais simples, o que eu gosto, sabe? Eu gosto de pegar, qual é a saia do bicho? É 10. Eu tenho mais 5, tá, joguei o dado, pronto, acertei. Errei, pronto, acabou. Não tem mais essa de fazer 1 milhão de cálculos, sabe? Muitos números. Tinha o problema da 3.5, por exemplo. Quer dizer, é problema entre aspas, né? Porque se não tivesse isso, ia ficar uma coisa estupidamente aloprada. Guerreiro, por exemplo. Guerreiro chegava a um ponto que ele tinha 4 ataques. Então, 4 ataques. Básico. Se tu fosse um personagem que usasse 2 armas, ou se tu fosse um monge tinha uma saraivada de golpes que, sei lá, era 30 ataques por turno. Não lembro quantos eram muitos. Então ele sempre é decaindo, sabe? O primeiro com mais 20, o segundo com mais 15, o terceiro com mais 10, aí ia decaindo, né? Quer dizer, ia ficando mais difícil do cara acertar. Agora não tem mais isso. Se você conseguir chegar a 4 ataques, é normal os ataques, é tudo igual. Entendeu? Não tem mais aquele redutor. Isso é uma coisa legal, porém, se o mestre não souber controlar, né? Pega um personagem desse, que vocês dois que são mestres que adoram matar a galera, né? Pelo que eu já anotei. Então, dá uma arma mágica pro cara que tem 4 ataques. Tu vai se arrepender amargamente disso, que o cara vai destrinchar todos os monstros que aparecerem pela frente. Entendeu? Me arrependo até hoje. Pois é. Então, aí tem que ter esse pequeno controle, mas é assim, uma edição agora que tu, sem item mágico, tu faz muita coisa agora. Antes, vocês sabem, né, que vocês mestram também, eu sou mais jogador do que mestre, tem monstro que só é afetado por arma mágica, e aí? E o grupo não tem uma arma mágica. Já era, o grupo não vai conseguir só é derrubar afetado aquele por bicho. Arma mágica ou por magia, por exemplo, também. Isso, ou arma de prata, ou arma de adamante, alguma coisa muito específica que o grupo não tem, ele não vai conseguir enfrentar aquele bicho vai matar o grupo inteiro. Aí a galera tem que recuar. Agora não, a galera vai pra ignorância mesmo e consegue derrubar aquele bicho. Ele tem resistência, ele vai levar metade do dano, mas ele vai levar dano. Ou seja, só bater mais forte que uma hora ele cai. Entendeu? Bater mais. Tem que bater mais forte, mais vontade, aí uma hora ele vai cair. E, cara, assim, é a edição que eu mais gostei. A GCL não jogou a 4ª edição, não se preocupa, a GCL não perdeu nada, entendeu? Não perdeu nada. Então, eu tô gostando da 5ª. Opa! Não existiu. Tô gostando da 5ª pra caramba.
Não, apaga do registro. E é assim, eu tô gostando de jogar, já cheguei a mestrar, cometi o erro aí do Marcelo, que deu umas armas mágicas pra galera, a galera ficou muito aloprada, fugiu do controle. Só que aí, aquela galera tava sem tempo já, acabou que o grupo morreu. Então eu meio que, graças a Deus também, mas, assim, tô gostando de jogar, tô achando legal. Tem esses pontos positivos, tem esses pontos negativos. E como eu falei, eu falo demais mesmo. Então, tô encerrando por aqui, que a galera deve estar no chat já. Para de falar. Então, vamos em frente. Tá, eu vou fazer agora um momento de treta, viu? Eu vou estabelecer aqui uma treta. Eu acho até que o Mário já sabe qual é a treta que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. É o seguinte... Olha, isso não tava na pauta, esse negócio aí. Recentemente o Mário explicou pra gente que a bola de fogo... a bola de fogo do mago, ela ocupa mais ou menos 6 metros quadrados, é isso? De efeito, Mário? 9. É 9. 9? Não. É 9. Tá 9? Então é muito mais, viu, Mário? É mais, Mário. Ah, não peraí, defende. Não defende, eles que vão defender. Bom, vamos lá. Pelos cálculos que eu fiz de metro cúbico de efeito da bola de fogo, dá o tamanho de uma casa, gente. Uma casa, a área de alcance de uma bola de fogo. Aí esse monstrinho que tá aqui do lado de vocês disse que com evasão o Ladino consegue sair ileso de um ataque desse. Como é que vocês justificam isso? Eu acho assim que depende. Não, mas vamos começar com a Gessélia, né? Primeiras damas. Ele já começou, agora vai, quero ver. Marcelo, manda bala. Vai, Marcelo. Olha, eu tô olhando o livro aqui, são 6 metros de raio. Mário, tu fica 6 metros de raio no livro. Tu explicaste e não convenceu. Bem, na última vez que eu joguei com clássico Juradora, e por sinal eu tava, o mestre me permitiu aprender a magia bola de fogo. E quando eu lancei, por sinal, tinha um ladino no meu grupo também. E esse ladino tava na linha de fogo. Tipo, eu pensei, mano, eu vou jogar, isso possivelmente vai matar todos os inimigos. Mas quem tiver ali também vai levar o farelo. E tinha aliado ali, que era o meu aliado. Aí o cara falou assim, depois da vez do Marcelo, é a minha vez, né? Aí o mestre falou, sim, Aí ele jogou assim, então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma manobra de evasão, eu vou usar a minha manobra evasiva de ladino pra me esquivar e sair da área de explosão e aquilo não vai me atingir. E eu pensei, tipo, não, mas peraí, a evasão do ladino só dá metade. Só que aconteceu a incrível façanha de ele tirar 20 no dado. E eu, como mestre, tenho uma coisa comigo. Quando a gente tem um acerto crítico e um erro crítico no dado, a moeda inverte. Tipo, se você pensa em conseguir uma coisa, você quer fazer uma coisa e aquilo você acaba conseguindo, só que você tem um acerto crítico, um sucesso crítico, né? Você consegue fazer com que o efeito daquilo seja extrapolado. E por sinal ele conseguiu. Ele tirou um 20 e o efeito da evasão dele conseguiu com que ele se saísse do local sem ser atingido pela bola de fogo. Mas o mestre falou, se você tivesse tirado um número a menos, você não teria conseguido. Você seria pelo menos você seria chamuscado dali. Uma parte das suas roupas estaria pegando fogo, pelo menos. E acho que daí tem essa minha resposta para a pergunta, né? Gessélia, sua vez. Eu concordo com ele com essa questão dos críticos. Tem muito mestre, inclusive minha namorada, para ele, às vezes ele ignora quando alguém tira 20, porque ele fala que a soma junto com o modificador não é suficiente para passar no teste. É muito chato. Para mim, tirou 20 é 20, tirou 1 é 1, entendeu? Você consegue. Não, mas eu acho que isso é regra da casa. Se o mestre e os jogadores acertarem que pode acontecer, tudo bem.
Só não pode ser aquilo de ser tirano, né, nas regras. Se tiver tudo bem para todo mundo, acho que o que vale é a diversão. Imagina só, tu conseguiu fugir de uma bola de fogo como Ladino. Imagina o tipo de malandragem que esse cara tenta. Acho que para mim vale para diversão. Nossa, gente, quando essa discussão surgiu no grupo, eu fiquei incrédulo. Cara, o volume ocupado por uma bola de fogo é gigantesco e o Ladino conseguir sair ileso de um negócio desse é quase que inimaginável. Mário, tu Raga, pode falar, tem fica que à pensar vontade. numa coisa. Vamos pensar, vamos raciocinar aqui. Tá. O Ladino é o cara que não vai pra frente de combate, né? Uhum. Ele fica naquela É aquele cara ágil, é o acrobata do grupo, é o ágil do grupo. É o acrobata. É a. Como é o nome da menina lá da Caverna do Dragão, a morena lá do bastão? É a Sheila. Sheila. Isso. Ele é a Sheila, entendeu? Então, ele não vai ficar no combate direto ali. Ele tem como dar dano bacana usando o sneak attack dele, né? Que é o ataque de oportunidade lá, que ele pode fazer a distância agora. Ele Ataque furtivo, no caso, né? O ataque furtivo, que virou ataque furtivo. Ele se esconde atrás do cara lá, se esconde num canto, o cara não presta atenção dele e dá um tiro na costela do cara, onde dói mais. Ele não vai ficar ali na frente. Outra coisa, antes era evasão, se o cara passasse no teste, não estou bem lembrado da 3.5. Eu sei que tinha uma mudança, era evasão e evasão aprimorada, né? Na aprimorada que era esse ainda tem efeito. evasão aprimorada, Jesus. Não, a aprimorada era esse efeito. Era esse efeito. Ah, tá. Ele falhar no teste, leva metade do dano. E falhar. E se ele passar, ele não leva dano. Isso, agora na 5.0, o cara tem que ser nível 7. Para o cara ter essa habilidade. Não tem mais evasão e evasão aprimorada, é só evasão. É só o nível 1, digamos assim. Só um nível único. E assim, o cara chegar no nível 7, cai entre nós, não é fácil, entendeu? Então até lá, é tudo normal, entendeu? Magia diária, tudo pega daí normal, não tem essa mamata. Isso é uma habilidade especial do nível 7, quer dizer, o cara já tá chegando quase no meio do jogo, né? Já tá um nível assim, um pouquinho acima dos normais, né? Digamos assim. E eu achei realmente que a evasão aprimorada, por exemplo, da 3.5, se eu não me engano, era nível 13 para te pegar. Quer dizer, também não era nível baixo. A primeira lá, o primeiro nível da evasão era nível 2, se eu não me engano. Mas era horrível. É inútil, praticamente. Só ficava bom quando virava aprimorada, que já é nível alto. Agora é nível 7. Não é fácil chegar a nível 7. Por exemplo, tô jogando 2 jogos aí. Toda semana a gente tá jogando. E agora que chegou nível 5 em cada um dos jogos. Quer dizer, não é uma tarefa simples. E assim, é uma habilidade especial de uma classe, somente de uma classe, que tem que dar uma equilibrada, né? Porque tem outras classes que tem uns ataques aloprados, os casters ganham magias absurdas, que podem explodir um cara. Porra, o que é um cara esquivar de uma porra de um relâmpago? É normal, porra. É mais rápido que a luz. O cara tá vendo o raio, aí sai pro lado, passa o raio direto, porra. Gente, mas agora... se tem um que pode jogar o relâmpago na cara de alguém tem que saber escapar, né? Se tem alguém com poder de lançar. O cara vê o movimento do mago ali, ele vai jogar um relâmpago. Aí ele já fica preparado, o cara lançou, aí sai, entendeu? Sai do relâmpago, pô. Esquiva do raio. Qual é o problema, cara? O cara é nível 7. Eu acho assim que... Eu vou defender agora a classe do Ladino, porque Ladino também é gente. Ladino faz muita coisa. As pessoas dizem que Ladino não faz muita coisa, que Ladino não serve pra nada, mas serve sim. Quando chega na dungeon, vai lá ver se tem armadilha ali que pode me matar. Vai lá ver se tem, vai. Todo mundo menospreza o Ladino. Eu fiquei só observando. Fiquei só observando. O cara chamou o cara quase de manobrista. Manobrista, não. O cara não é só o cara que trabalha com malabarismo. Ele não faz só isso. Eu acho assim que o Ladino ele tem as habilidades dele normais, mas ele também tem muito mais coisa que as pessoas não dão crédito, como é justamente essa habilidade dele passiva. Eu chamo de habilidade passiva, que é a evasão, porque imagina só, tu não ser só uma bola de fogo, imagina ser uma chuva de meteoros.
que é uma coisa que ocupa um espaço de ataque muito maior do que uma bola de fogo. Então, o Ladino sair usando essa habilidade tipo assim, é uma façanha e tanto. Ou de outras habilidades também que usam um ataque em área muito grande. Eu acho que é uma habilidade muito apelona. Eu acredito que é uma habilidade do Ladino muito apelona. Beleza. Tá bom, gente. A gente já se dedicou demais ao Ladino. Eu, pessoalmente, achei muito roubado isso. Mas, enfim. É o Ladino, né? Tem que ser roubado. Eu vou defender porque é uma das minhas classes favoritas. Multiclasse Ladino, Bardo. Ladino Bardo? É bacana. Bacana. Vamos então. Oi, fala, Marcelo. Por sinal, eu só queria ressaltar que eu esqueci de citar isso eu não sei se tinha na terceira e na 3.5, né, do Dungeons and Dragons, mas tem um outro ponto positivo, que é a multiclasse. No Dungeons and Dragons da 5ª edição, agora permite que você crie um ladino paladino, digamos assim. Ladino paladino? Hoje, te permite. Claro, eu não uso muito isso na minha mesa, porque isso é meio quebrado. E, digamos assim, vai quebrar as pernas do mestre. Tu não vai saber como lidar com isso quando um cara quiser criar uma coisa muito apelona, tipo um bardo, digamos assim, um bardo templário, podemos dizer assim. Não tem, é uma coisa muito apelona. Mas é uma das vantagens, dos pontos positivos que eu acho que deve ser ressaltada do sistema da 5ª edição. Olha, tem uma palavrinha para isso, é combo. O 3.5 era combo. O 3.5 era combo. Quando tem um paladino ou ladino, para começar o mestre tem que ser perturbado para permitir um negócio desse. Porque não dá. Por isso que eu não permito. Não dá, aí não tem como. Aí tá forçando muito. Beleza, vamos então avançar, gente, que a gente já ficou muito preso no Ladino. Comentários aqui do chat. A Raíssa Baldez comentou: em termos de facilidade de aprendizado, vocês acham que o 5ª edição é mais fácil que o 4ª edição? Mário, responde essa. 4ª edição? Ah, sim, é aquela edição lá, né? Ela. Cara, assim, eu vou te ser sincero. Eu joguei o 4ª edição uma vez, não curti. Entendeu? Não curti. Isso é encrenca minha com o sistema. Assim, como muita gente não gostou, entendeu? Eu não curti o sistema, então assim, eu não vou comparar um negócio que eu joguei uma vez só, que não foi suficiente para chegar e falar, não, tenho experiência nesse sistema aqui para comparar, entendeu? Eu realmente joguei uma vez, achei muito estranho, muito esquisito, tanto que deu no que deu, né? Lançaram a 5ª, porque a galera dividiu na 4ª dividiu muito opinião, uma galera gostou, uma galera não gostou, e agora chegou a 5ª, a maioria gostou. Então, eu vou te falar, assim, eu gostei da 5ª, mas assim, eu não tenho experiência suficiente da 4ª para comparar as duas, entendeu? Então, não sei se aqui o Marcelo ou a Gisele chegaram a jogar o suficiente os dois para comparar mesmo, valendo, né? Eu não tenho como comparar, eu não joguei a 4ª assim para. Perfeito. Marcelo e Gisele, podem contribuir? Eu não joguei a 4ª edição, não cheguei a jogar, então já pulei direto para 3.5 para a 5ª. Eu tenho aqui, até separei, eu tenho o livro do mestre da 4ª edição, mas ele fica para termos de figurinha. Eu gosto de ver as imagens dele. E tu, Marcelo? 4ª edição, para mim, nunca existiu. Quando eu comecei a estudar o RPG do Dungeons and Dragons, a história, né, do avanço, quando eu cheguei na 4ª, eu vi que tinha esse desfalque, que as pessoas realmente divergiram muito de opinião entre os que gostaram e os que não gostaram. Eu, particularmente, não joguei, mas eu vi vídeos de pessoas jogando. Quis saber, né? Quis conhecer, eu quis saber o que tinha, né? Por que as pessoas não estavam gostando. E percebi que quando eu conheci a 5ª, é muito mais fácil.
é muito mais fácil a criação do personagem, é muito mais fácil você inserir um personagem novo numa história. Não só isso, como também é muito mais fácil a dinâmica, a questão dos elementos, como a numeração de atributos, a numeração das habilidades, tudo isso facilita muito para um jogador que é iniciante, que não entende do RPG do Dungeons and Dragons, que nunca jogou nenhuma edição anterior. Então, no quinta edição, como eu gosto de dizer, ela é muito mais simples, muito mais enxuta, ela facilita mais para o jogador que é iniciante, que quer iniciar justamente nesse sistema. Perfeito. Vamos ao próximo comentário, e o comentário foi do Pedro Henrique Dornelli. Ele perguntou, agora, assim, uma pergunta valendo agora. Quais as inspirações de cada um de vocês para criar o grande vilão da trama de vocês? Gechele, essa é tua. Você pergunta para mestre, eu sou jogador. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui, por último, que ele fala sobre se o D&D é só... A história é só um plano de fundo para o combate. Para mim é totalmente o contrário. O combate, para mim, ele é completamente secundário. Quem joga comigo sabe que, às vezes, é Game of Thrones, entendeu? É trama, é um baralhado de coisas que tu perde mais tempo na parte do castelo, conversando com os nobres, do que na floresta brigando. A interpretação, para mim, é muito importante. Ter consistência do vilão e ter aquele efeito surpresa, para mim, é mais importante dentro da minha crônica. Então, quando eu crio a crônica, eu já penso em tudo, assim. Qual a personalidade dele, o que ele vai demonstrar para os jogadores, o que os jogadores vão ficar sabendo dele. E sempre criar mais de um vilão, nunca criar concentrado em um. Claro que tu tem que ter um, né, assim, normalmente narrativa, tu tem aquele grande final, aquele grande desafio, mas dentro da crônica tem vários outros desafios ali que levam ao desafio final. Acho interessante isso. E eu séries, livros, eu pesquiso muito para ter inspiração. A gente acha que é só ficar deitado pensando, mas se tu lê bastante, se tu vê séries, livros, se tu acha essa inspiração na fantasia, na literatura, tu consegue criar grandes vilões e grandes desafios no teu jogo. Vamos ao próximo comentário, e o comentário foi do Adriano Bahia. Ele diz o seguinte: vocês acham que é mais complicado recrutar novos jogadores para o D&D devido à sua mecânica mais complexa? Como vocês fazem para apresentar o sistema para novatos? Marcelo, essa pergunta ela tá mais lá na frente que eu ia fazer, mas tu pode já adiantar alguma coisa. Vai lá, Marcelo. Comida. Coloca comida. O jogador adora comida. Fala que tem comida na tua mesa que o cara vem babando. Pessoal, tem isso aqui de graça, olha. Isso aqui de graça. Chega a falar, olha, tem um pacote de Doritão ali, ó. Bora lá. Pringles pra todo mundo. Coca-Cola. Era a minha tática também. Pode cortar. Assim, como eu falei, né? Eu tive a experiência de narrar para mais de 10 jogadores. Foi uma coisa inovadora para mim, porque eu nunca tinha narrado para tantas pessoas e prestar atenção em tantos detalhes do jogador falando, porque às vezes tinha aquele conflito. No início eu tive um certo conflito de estar ouvindo uma pessoa aqui e de repente outra tá falando aqui com o cochichando do lado, tipo, o que tá para fazer e tal. Aí eu ficava naquele conflito e eu comecei a tentar a filtrar mais as coisas que eu estava usando a utilizar na mesa e falava, olha, pessoal, cada um tem um tempo de narrativa. E fazendo assim com que permitisse com que os novos jogadores, quando eles entrassem, eles não ficassem afastados. Tipo, eles não pensassem que eu tô dando mais tempo para o jogador mais velho da mesa do que para o jogador mais novo. Não. Eu limitava o tempo de cada jogador para cada ação que eles iam fazer, permitindo assim com que a história ficasse mais envolvente. Muitos jogadores vieram até falar para mim que adoraram a mecânica de tempo. Eu usei isso mesmo como uma demonstração, porque eu pensei, não custa tentar.
a quinta edição, ela já é fácil para colocar novos jogadores, né? E por causa disso, não tem existe muito conflito de o jogador mais velho nem sempre tipo dar atenção para o jogador mais novo. Mas na minha mesa não, era muito comum eu ver jogadores novos conversando com os mais velhos fluentemente, como se eles já se conhecessem há muito tempo, já fossem amigos de longas datas, e bora conversar aqui do sistema e tal, o que tu acha? Não, eles começavam a debater e aprendiam um com o outro. Eu achava isso na minha mesa fantástico. Eu tenho a agradecer até dois jogadores, na verdade, que fizeram bastante isso que eu presenciei, que foi o Pedro, por sinal ele está comentando e assistindo o vídeo, e o outro era o Paulo. Todo jogador novato que entrava na mesa e tivesse alguma dificuldade, e no momento por eu estar narrando para um outro jogador, e eu não podia dar atenção, ele ia lá e tirava dúvida. Então, justamente para facilitar a introdução do jogador à quinta edição. Perfeito. Não sei se Tá ótimo. Tá ótimo, fique tranquilo. Vamos então agora, gente, à terceira rodada de pergunta e respostas. Meus queridos convidados, a pergunta é: por que você prefere jogar o D&D quinta edição ao invés de outros jogos de fantasia medieval? Temos, por exemplo, Pathfinder, temos Savage Worlds Fantasia, temos Tormenta 20 anos, dentre outros. Sendo assim, para o primeiro turno de resposta, eu passo para o Marcelo. Tá. Eu conheci o RPG, não de cara logo foi o Dungeons & Dragons, eu conheci através de um amigo meu de rua, que era o famoso papel e caneta. Pega um papel, pega uma caneta, inventa uma história, cria o teu personagem e vamos embora. E a gente se reunia com mais outros amigos da rua e ficava jogando. Então tinha aquele negócio de a gente jogar, uma hora a gente jogar medieval, outra hora jogar Cavaleiro do Zodíaco. Por sinal, eu gostava muito de ser o Fênix, né, o Wiki de Fênix. E tinha aquele negócio de não ter um sistema próprio para limitar o que a gente fazia na mesa. Então, o que a gente falava era o dado que decidia e o mestre narrava o acontecimento. Quando eu já vim conhecer o RPG, eu vim conhecer o D&D e vim me deparar com justamente ele ser voltado para o medieval fantasia, que é, por sinal, uma das ambientações que eu mais adoro, literalmente eu amo mesmo medieval fantasia, tanto é que meus filmes favoritos são O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Foram eles que me introduziram na história de querer jogar RPG, de querer imaginar batalhas épicas. E por causa disso, quando eu vi a ambientação, o sistema justamente focado para essa ambientação, eu preferi utilizar o D&D do que outros sistemas, porque eu peguei o Pathfinder, eu peguei o AD&D, mas eles eram muito, como eu posso dizer, um chegava a ser simplório demais e o outro bruto demais, que era muito difícil de aprender, e o outro era muito simples, que às vezes tu pensava até que, será que realmente serve para isso? Então, quando eu vi que quando eu conheci o D&D, eu vi que ele era realmente um sistema mediano pro que eu precisava. Então ele podia ser tanto para um quanto para outro, só que ele realmente era voltado para um grupo específico de narrativa, e aquilo me fez me apaixonar pelo sistema mesmo. Foi por isso que eu adotei o sistema e uso ele até hoje. Perfeito. Vamos então agora ao segundo turno, e é do Mário. Cara, pra começar, só tinha D&D pra jogar. Então, depois com o tempo foram surgindo outros, né? Na verdade, a galera foi indo atrás quando surgiu a loja, né? Aí que a gente foi descobrindo que tinham os outros sistemas, tudo, né? Que chegavam os livros lá para vender. E o pessoal
pessoal ficou muito, assim, de estilo medieval, que eu cheguei a jogar bastante, por sinal, foi o GURPS. Se o Marcelo tá achando complicado o D&D, né, na época, Marcelo, procura GURPS, dá uma olhada nas regras. Já que eu já pesquisei. É uma muito... bíblia dessa grossura de regra. Tem regra para tudo, até regra sobre gravidade. Tem tudo ali, tudo que tu imaginar das leis do universo estão dentro daquele livro. E aí a gente jogava o módulo magia. Tinha o GURPS Magia, né? Porque era assim, era regras do GURPS, que pode ser adaptado para qualquer... Isso que é bacana dele. Pode ser adaptado para qualquer situação. Futuro, viagem no tempo, magia, fantasia, cyberpunk, sabe? Tudo. Podia adaptar, tinha módulos para cada um desses. Então, nessa época eu joguei bastante, mas assim, como o D&D é mais simples, né? Principalmente quer dizer, na época não era tanto, né? Porque era o AD&D e o próprio D&D 3.0 era bem chatinho de fazer personagem, demorava, era muita coisa para pesquisar. Hoje em dia, da 5.0, tu faz o personagem, tu pega o aplicativo, baixa o aplicativo do celular, em 2 minutos tu fez o personagem, pô, pelo celular. Então, na época, eu joguei bastante, foi o GURPS Magia. Ele tinha uma árvore gigante de habilidades do estilo do Diablo 2, que tu tinha que ir pegando os poderes, ia pingando, até chegar naquele fortão lá embaixo. Era assim que funcionava o GURPS Magia. Então, era um jogo bacana, só que não dá, cara. O D&D foi uma coisa assim que segurou assim, sabe? É o RPG que eu gosto. Jogo outros, jogo sem problema nenhum, sabe? Mas assim, se chegar comigo e falar, Mário, qual é que tu quer jogar? A gente vai jogar o que tu quer. D&D 5.0, acabou. É isso. Minha resposta vai ser sempre essa. Beleza. E por fim, terceiro turno é da Gisele. Eu acho, hoje eu tô no nível de experimentar tudo. Na verdade, eu passei desse nível, mas eu gosto de conhecer, né, vários sistemas, mas é a mesma resposta deles. Se perguntarem o que eu quero jogar D&D. E no caso, eu mais mestre que jogo, né, então pra mim é muito simples, só apresentar o jogo muito rápido, se a pessoa não conhecer, normalmente as pessoas conhecem, né, do meu grupo, e ali eu não perco tanto tempo vendo as regras, mas realmente analisando a história, a crônica que eu quero contar. Então, para mim é muito simples. E eu faço a mesma coisa que ele fala, assim, do outro sistema. Se eu quero jogar uma crônica futurista, quero jogar... A gente coloca qualquer coisa, até Harry Potter a gente já tentou colocar em D&D, então... eu acho que dependendo da tua vantagem, tu pode fazer o que tu quiser no teu sistema. Bacana. Bom, a rodada foi meio curtinha. Vamos então aos comentários. E o primeiro comentário foi da Raíssa Baldez. Ela perguntou: quais são os cenários favoritos de vocês no D&D? Marcelo, responde essa. Tá sem som. Marcelo? Eu esqueço que às vezes eu desativo o microfone, desculpa. Não te preocupe, a gente te lembra. Obrigado. Eu tava falando aqui já. Bem, respondendo a pergunta. Quando tu fala cenário, no caso cenário voltado à história, é isso? Acho que é Forgotten Realms. Forgotten Realms, Ravenloft. Bem, eu peguei o Forgotten Realms, mas aquilo, sei lá, eu vi que era uma coisa muito plágio, e eu pensei, tipo, cara, eu quero criar a minha história. Então, assim, quando eu pego pra narrar D&D, eu sempre falo pros meus jogadores, gente, eu vou criar uma história, e é a história. Eu já criei até o meu mundo, o meu universo, que se chama Mesperia e tudo mais. E os meus jogadores gostam desse mundo, tipo, gostam de tudo que tem dentro dele. A trama, as discórdias que estão dentro dos reinos, que pra mim um cenário básico de D&D é sempre aquele que tem o conflito de interesses, os conflitos territoriais ou até mesmo os raciais. Eu gosto muito de usar isso, tipo,
os elfos não se dão bem com determinada raça e por isso estão querendo travar uma guerra, e os jogadores podem escolher entre causar mais treta ou ir ajudar. Acho assim que é um dos cenários muito atraentes para mim, que é justamente usar a intriga, a discórdia do universo, do cenário que eu criei, para fazer com que os jogadores tomem a sua decisão se eles querem realmente ser os heróis ou os vilões. Eu permito isso a eles. Eu digo para eles que eu faço desse mundo, do meu mundo, um mundo aberto para as decisões dele. Tanto é que eu já vi jogador meu virando vilão na história. Eu já presenciei ele falou, não, eu quero fazer tal coisa agora. Eu pensei, tipo, mas e aí, o teu grupo? Eu não quero saber do grupo. Fique pra lá. Eu quero fazer tal coisa. E ele foi fazer. Virou o vilão da história. Perfeito. Mário, quais são os seus cenários preferidos? Tem um garoto atrás de ti. Meu filho. Sim, Pode falar, Cara, pode falar. Infelizmente eu joguei pouco o Dark Sun. Mas assim, eu achei o cenário bem legal. Ele não tá me ouvindo, aí tá me agoniando. Não, mas no caso, é para as pessoas te ouvirem. Ah, tá. Sim, eu tava falando aqui, o Dark Sun. Eu joguei muito pouco o Dark Sun, mas achei muito legal a história dele. Porque nesse mundo aí tem uma parada doida com a magia. Quando usa magia, tu na verdade está drenando força vital de uma área do planeta, entendeu? Tu meio que destrói o planeta quando tu usa magia. Então tem a galera que usa magia realmente para destruir o planeta. Descontroladamente, né? Mesmo, é o intuito de destruir mesmo, de fazer o mal mesmo, quer que se dane. E tem a galera que preserva, usa magia de uma forma assim que não danifica o mundo, sabe? Fora as próprias tramas na cidade, é muito Mad Max, assim, sabe? Só que seria um Mad Max medieval, assim, sabe? Bem primitivo mesmo, não com veículos. E o Forgotten, como tu falou, Forgotten é o clichêzão, né? Pô, já é um basicão, assim, e tal. Greyhawk tudo é aquele mastigadinho. o Greyhawk é o mundo esquecido, que o jogo base tenta te empurrar. Olha, o mundo do jogo é o Greyhawk. Aí vão pro Forgotten, porque o Forgotten já é o mais explicadinho e tal, bacana. Mas assim, um dos que eu tenho jogado ultimamente, que eu sempre gostei também, só que infelizmente não tive a oportunidade de jogar, é o Ravenloft. O Ravenloft é o absurdo do absurdo. O Ravenloft é o gótico, sabe? É o gótico da galera, sabe? Para começar, tu pode fazer personagem de qualquer lugar, de qualquer mundo. Tu pode fazer o personagem de Dark Sun, pode fazer o personagem de Fire 1, faz o personagem do Greyhawk lá, sabe? E o Ravenloft é o seguinte, ele te traga para ele, entendeu? No teu mundo, tu vai andar por um local que vai aparecer uma névoa estranha, tu vai entrar nessa névoa e sair em outro lugar. Pronto, tu estás em Ravenloft. Tem forma melhor de tu botar o jogador no mundo? O cara atravessou uma bruma, tá na casa, saiu da casa, entrou numa fumaça maluca lá e já sai numa estrada, um castelo gigante no horizonte, e olhando para um lado, para o outro, aí a névoa some, tu vê que tu tá no meio do nada, sabe? E aquele cenário assim pesado, sabe? Aquele clima pesado assim de filme de terror mesmo, sabe? O ambiente do Ravenloft é assim, de filme de terror. E poxa, eu achei um cenário muito legal para jogar, muito legal mesmo. Aí tem uma campanha que lançou agora, o Curse of Strahd, que relançou, na verdade, quer dizer, o relançamento, né? Então eu aproveitei que uma galera tá jogando e a gente meteu a cara nele, sabe, pra jogar. Essa campanha, por sinal, eu tenho ela traduzida e eu dei uma lida nela e eu achei ela fenomenal. Ela tem uma coisa que, pra mim, eu gosto muito, que é dar um limite pros jogadores do que eles têm que fazer. Tipo, eles estipulam, olha, até um determinado tempo, tá tudo bem, mas daqui tá correndo para o caos.
Então, os jogadores têm que escolher o que eles têm que fazer naquele... Eles têm que limitar o que eles vão fazer no jogo para ver se eles vão decidir salvar o mundo novamente ou deixar o mundo se destruir. Vira uma corrida contra o tempo até. Fechou, Mário? Fechou. Tá, então, Gessele, seus cenários preferidos? Nossa, eu gosto de Forgotten Realms. Assim, eu acho que às vezes a gente subestima uma coisa, mas dá pra tirar uma coisa legal ali, sabe? Talvez um clique de aventura, talvez seja só sabe? Tem só uma frase no livro que talvez dê uma aventura tão grande que tu nem imagina, assim. E isso, tu cria teu próprio cenário, né, a partir de uma coisa. Então, eu também gosto de criar coisas novas, meus jogadores sabem, eu gosto de criar coisas absurdas, assim. Tenho até medo. Mas, por exemplo, eu peguei o mapa de Forgotten Realms e eu pensei, eu abri ele e olha, essa área aqui tá vazia. Daí eu fui lá no Photoshop e toma, agora existe a minha cidade, nomeei as 3 cidades lá. E eu criei, olha, entre Waterdeep e tal local tem a minha cidade e eu contei uma história lá. A Raíssa até pediu para eu falar sobre essa história, mas assim, eles passaram a aventura toda de 1 ano acreditando que o vilão era mas ele era o mocinho. Então eles queriam matar durante 1 ano. Então acho que para eles essa foi a maior surpresa, sabe? E isso eu tinha escrito isso no primeiro dia que eu fui escrever a crônica, de toda a história dele, então acho bem interessante isso. Mas assim, falando do cenário, eu gosto de Forgotten, porque eu acho que dá para te criar coisas boas dentro do cenário. É aquele clichê mesmo, mas dá pra criar coisas boas. Eberron foi a própria Raíssa que me apresentou. E eu achei muito legal, e até hoje eu não esqueço que ela derrubou meu navio voador. Eu não perdoo ela. Não adianta. Ela tem que comentar aqui. Ela usou um dragão, ela tirou não sei de onde dragão pra derrubar meu navio. O Mestre sempre faz isso. E aí, e Dark Sun também, eu gosto bastante. Inclusive o Ricardo, a gente estava narrando um dia desse, eu acho muito, muito interessante. Mexe com temas assim que até no mundo real a gente fica, né? Canibalismo, a questão da fome, a natureza é teu pior inimigo, não é? Nem tem um grande vilão. Mas a natureza quer te matar, então é um pouco parecido aqui, né, com a gente. Mas assim, eu acho que a parte legal de Dark Sun é o ambiente. Ser o grande inimigo da questão. Então, acho que esses 3 são os que eu mais gosto dentro do D&D. Perfeito. Então, Gessele, não te acalma, porque já tem aqui uma direcionada para ti, é do Ricardo. Ele disse o seguinte, o D&D é realmente mais focado para narrativas de combate, mas um mestre bom, aí abre parênteses a Jazz, que criam cidades inteiras e seus NPCs e 3 milhões de potes. Eu queria ter 1/4 da inspiração e imaginação para isso. Te defende aí, Gessele. Ele fica elogiando, não sei o que falar. Tá. Eu acho que cada mestre tem, tipo, um lado, uma forma de mostrar. Acho que isso que torna interessante jogar com diferentes mestres, diferentes jogadores. Então, o Ricardo, ele é muito bom narrando um combate, sabe? Quando a pessoa narra até o suor que tá caindo da pessoa, ele faz os sons de tudo. Então, tu se sente no combate. Eu acho que isso é muito... Eu tenho dificuldade de fazer isso, não consigo. Fazer milhões de vozes e milhões de sons no cenário, então... a minha parte favorita é criar as intrigas da crônica, olhar para o background do jogador e não jogar fora. Eu vou usar ele até o último dia da vida daquele personagem. Se eu coloco que tem um inimigo, aquele inimigo vai aparecer, não adianta. Não vai só ficar ali no background, entendeu? Então, a parte da história do jogador é muito importante para mim. Ótimo, legal, muito bacana. Acho até que eu vou te pinçar para o próximo RPG em Debate, que eu já vou logo adiantar aqui para vocês. Eu pretendo pautar a questão do histórico dos personagens, e Gessele, você já está convidada, viu? Meu Deus. Vou virar sócia do canal. Frequentadora assídua. Ganhei até carteirinha. Carteirinha VIP, né? Mas vamos lá, depois a gente destrincha isso, porque é uma coisa que eu também tenho bastante coisa para falar, mas fica no próximo domingo. Vamos então à 4ª rodada de perguntas e respostas. A pergunta, meus queridos convidados, é: que tom ou ritmo você gosta de jogar ou empregar nas mesas de D&D? E o primeiro turno vai para o Mário.
Peraí. A gente tá falando como mestre? Exatamente, como mestre. Pois é, aí tem um detalhe, né? Que eu sou mais jogador do que mestre. Então fale como jogador, não tem Olha, problema. mas as poucas vezes que eu mestrei, assim, eu gostava desse que a GC estava falando, o negócio de ficar interpretando os NPC, né? Uma voz diferente para cada e colocar trilha sonora medieval. Inclusive, eu fiz até que a gente jogava pelo Roll20 e pelo Discord, né? Então, eu fiz uma playlist do YouTube, link do YouTube, né? Que aí pelo Discord você pode jogar o som, né? Só o som daquele link. E eu fiz uma playlist. Então, quando eles entravam numa caverna, tinha uma música que se adaptava, né? Numa taverna, que era uma música animada de taverna, entendeu? Dependendo do cenário, música de combate, de tudo. Eu sempre colocava um link ali, sabe? Pra rolar o sonzinho, né? Pra galera ficar ouvindo. E fazendo as vozes, né? De cada NPC. Às vezes eu me enrolava, né? Fazia a voz de um no outro já. Mas isso aí é normal. E esse era o meu tom. Eu gostava de deixar um negócio bem animado pra galera, sabe? Sempre visando, assim, a diversão da galera, né? Porque, pra mim, o RPG é assim, é todo mundo se divertindo, entendeu? Pra mim, assim, o RPG que o mestre e os jogadores estão lutando uns contra os outros, sabe? Que acaba gerando até discussão e tal. Que, infelizmente, já participei de uma situação dessa, o mestre simplesmente matou todo mundo e ficou rindo, sabe? E ficou um clima até ruim na hora, sabe? Eu não acho diversão isso aí, entendeu? Eu gosto de fazer a parada pra todo mundo, entendeu? E a entender mesmo que se a galera se meteu naquele local ali, aqueles inimigos ali, eles podem recuar. Eles não são obrigados são um personagem nível 1 e naquela montanha tem um dragão. Bora lá. Vai aparecer alguém e vai falar, olha, aquele bicho é perigoso, pô. Não vai simplesmente falar, quer ir, vai. Aí o bicho vai achar ele no caminho e vai fritar todo mundo no caminho. Não é assim, entendeu? Pra mim o RPG todo mundo tem que se divertir junto, o mestre e os jogadores. Se tiver o lanche, melhor ainda. Eita caramba! Perfeito. Vamos ao segundo turno, e o segundo turno é da Gessele, que ela já adiantou que o lanche também é uma das armas dela. Vai lá, Gessele. Tem que usar de tudo, né? Esses jogadores preguiçosos. Eu acordava cedo, fazia bolinho, mas a gente reunia e juntava. Sempre tem a coleta, né? Pra comprar as coisas. E é bem legal isso, assim, porque é uma descontração, né? Uma diversão que tu poderia ter saído, ir no parque e tudo mais, mas tu escolhe ficar com um monte de gente na sala, sei lá, em qualquer lugar, viajando para outro universo, para outro mundo. Então, eu acho que criar esse ambiente de descontração é legal. Quando eu tô jogando mais online, eu gosto também disso, de colocar trilha sonora, quando dá para manejar todas as coisas juntos. Então, a minha forma é assim, deixar realmente bem divertido. Eu tenho ponto em relação a ser mestre contra jogador, né, uma briguinha. Claro, não tem que ser aquilo de sair na porrada e matar todo mundo, mas eu acho que essa briguinha, ela é uma coisa interessante no RPG, em níveis menores, porque tu ensina para os jogadores que eles não estão lutando para aparecer, mas para lutar como um grupo. E eles têm sim um inimigozinho, e o mestre é de certa forma um inimigo, porque ele vai colocar os desafios. Então, os jogadores eles vão se unir mais, sabendo que eles juntos vão ser melhores contra aquele deus, né, que está ali em cima, colocando desafios. Eu acho que realmente tem que ser balanceada. Quando eu não estou me divertindo, eu falo para os jogadores que não está sendo divertido, que o jogador está levando o jogo de uma forma que eu não estou gostando, então eu acho importante conversar. Falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, no final. Às vezes você tem uma resposta sincera, às vezes não, mas é importante tu ter essa medida, sabe, durante o jogo, para que do nada, sei lá, às vezes a pessoa não fala para ti, mas fala para todo mundo, aquele mestre faz tal coisa, aquele jogador é muito chato.
Então, durante a mesa mesmo, se algum jogador ele foi ou violento, agressivo ou abusivo de alguma forma, ele tem que ficar sabendo que ele foi dessa forma. Então, o jogo tem que ser para ser divertido. Se não é divertido, então pode fazer outra coisa. Então, para fechar, terceiro turno é do Marcelo. Bem, questão de rítmica de jogo, né? Eu gosto de dar um ritmo suave. Eu começo com uma coisa suave, apresentando, caso tenha jogadores novos na minha mesa, fazendo com que os jogadores mais velhos sintam à vontade com os jogadores novos e os jogadores novos se sintam à vontade com os jogadores mais velhos. E ambos busquem uma sintonia de saber o que pode acontecer na mesa, de diversão, e o que não pode acontecer. Já tive, graças a uma dessas mesas de grandes jogadores, de uma grande quantidade de jogadores, teve uma situação que eu passei que foi muito constrangedora para mim, onde as intrigas do jogo estavam se tornando intrigas reais e eu não, na hora, eu não me toquei. Eu não percebi que aquilo acabou fazendo com que eu falhasse e eu perdesse jogadores bons na mesa. Foi casos de respeito, casos de agressão verbal que eu não percebi. Na verdade, aquilo realmente passava despercebido devido à quantidade de jogadores. Às vezes eu estava prestando atenção num outro jogador e eu não me tocava no que estava acontecendo do outro lado. E aquilo acabava virando picuinha, né? Aquela discussãozinha no grupo. E quando chegava já em mim, já chegava com uma alfinetada. Sempre já chegando com uma alfinetada. E aquilo estava me deixando incomodado a um ponto em que eu acabei perdendo a cabeça e falando: gente, quer saber? Vocês todos morreram. Eu coloquei um monstro para matar todo mundo, só que aquilo, naquele momento, era para dar um fino na situação, para que eles entendessem que eles já estavam no limite, que eles já estavam desrespeitando o mestre, já não estavam mais tendo respeito pelo mestre que estava ali. E aquilo me fez pensar: poxa, eu acabei fazendo uma coisa errada com o grupo. E depois pra reconquistar eles de novo, foi uma coisa bem difícil. Mas eu expliquei a situação, que eu não estava gostando da forma como eles estavam agindo na mesa. E eles também falaram: olha, Marcelo, então também tem que melhorar em tal coisa. E eu trouxe aquilo pra mim. Eu peguei e aprendi. Então, como a Gisele citou, né? Realmente, o que tem que acontecer na mesa de ritmo é aquele ritmo onde os jogadores e o mestre se entendam, saibam o que é divertido e não o que saibam o que é saudável e o que não é, consigam filtrar aquilo para que não aconteça uma rivalidade, uma briga desnecessária. E se for para ter uma rivalidade, que seja só na narrativa, na brincadeira, que não leve para a vida pessoal, que não leve pro coração, como eu digo, né, pros meus jogadores. Não leva pro coração. Não leva pro coração. Só porque eu te matei, não leva pro coração. Mas é assim, é isso. Para ter uma fluidez no jogo, é necessário os mestres, o mestre e os jogadores se entenderem de forma geral. Perfeito. Vamos aqui ao comentário único, porque a galera meio que se aquietou aqui no chat. E a pergunta foi do Ricardo. A pergunta serve para os três. Que tipos de jogadores vocês menos gostam em seus grupos? Mário, responde essa. Chato. Escreva chato. Cara, aquele cara que isso geralmente é jogador, né? Não é o mestre, é jogador. Tá jogando ali de boa, o jogo tem sua regra, né? Aí, digamos, acontece alguma coisinha ali que não tá na regra. O cara, olha, mas ele não podia ter feito isso. Porque esse monstro não tem essa habilidade. Entendeu?
Esse monstro não tem essa Famoso habilidade. mestre de Ele não regra. pode ter feito isso. Mas, porra, doido. O cara é o mestre. Se ele falar que o monstro, sei lá, pode te olhar e jogar relâmpago pelo olho, o monstro pode te lançar relâmpago pelo olho em ti. Eu ia dar outro exemplo, só que como a Gessele tá aqui, eu não vou falar. Mas eu tinha um exemplo bem mais pesado para dar. Mas tá. Então, assim, aí o mestre tem que fazer tudo dentro das regras, porque aquele cara quer, entendeu? O jogador quer que seja tudo dentro da regra certinho. Mas, pô, o mestre não tem a liberdade de criar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. O cara tem que simplesmente aceitar e pronto, acabou, sabe? Com certeza, eu vi que a Gessele deu uma risada aí, com certeza ela já enfrentou essa situação de gente questionando, mas esse bicho não podia ter feito isso, porque na planilha dele que eu tô olhando aqui, não tem essa habilidade, entendeu? É esse tipo de jogador que... Exatamente. Ó, tô dizendo, pela risada dela deu pra notar que ela já enfrentou uma situação assim. E também o Marcelo, que acabou de rir, tava disfarçando aqui, mas deu uma risada também no final. O jogador chato eu não gosto. Cara, o resto tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, sabe? É o cara que para a mesa pra ficar se queixando. Pô, aí eu só faço olhar assim, doido. Cala a boca, continua o jogo, tá atrapalhando todo mundo, sabe? Perfeito. Gessele, sua vez. Comentário aqui, o Adriano, o advogado de regras, né? A pessoa quer ser mais advogada que eu no meu jogo. E tem realmente esse jogador que ele pega, eu falo, sei lá, é um dragão verde. Todo mundo já abre a página do dragão. Mas ele já devia ter morrido, eu já calculei aqui. Não, cara, esse dragão, ele se alimentou melhor, ele não morreu ainda. Então a pessoa fica cobrando que o dragão já morreu, eu não gosto disso. Porque na ficha do bicho tá dizendo que o bicho tem 100 de vida, e eu dei 120 de dano nele. Sim, mas esse bicho aqui tem 2.000 de vida, mas só que eu não quero te falar, eu quero que o combate dure um pouquinho, eu não quero que o combate dure 1 minuto, acabou. Eu quero que tenha uma emoção de combate aqui, né? Sabe? Não só assim o advogado de regras, né, que eu acho que tem Acho que deu uma travada. Deixa eu ver se volta rapidinho. Eu acho que o time, a narrativa pode estar lá no ritmo, mas do nada para, isso aqui não pode. Como assim? A gente está criando a imaginação. Pelo menos aqui eu acho que pode, né? No mundo real não pode, mas aqui pode agora. Então, tem outra coisa que eu não gosto, é quando um jogador ele fica corrigindo o outro jogador, principalmente novato. Não faz isso, não faz aquilo, tu fez isso errado, deixa ele aprender com os erros dele. Então, eu não gosto disso, sabe? Normalmente quem joga mais tempo tem essa tendência a se sentir superior, né? E eu não gosto disso, né, em jogadores. Perfeito. Marcelo. Bem, o famoso jogador criativo. Criativo até demais. Eu digo assim, eu já tive a experiência de cair um jogador que, nossa, esse bicho criava coisa assim do nada. Ele uma vez chegou comigo e falou, Marcelo, vem cá. Deixa eu criar um cara que ele tem a habilidade do Venom. Aí eu perguntei, né? Que Venom? Já sabendo que se tratava do Venom do universo da Marvel. Aí ele falou, a habilidade dele é uma criatura que vem do espaço que dá habilidades especiais pra ele. Tipo, eu sou um humano normal, mas aqui eu não tinha habilidade. E que veio essa criatura, esse simbionte e se juntou a mim. E agora eu tenho poderes. E eu fiquei tipo, pra que isso? Pra que colocar isso na mesa? Eu acho que não tem necessidade. Vamos seguir um fluxo, vamos seguir uma coisa que está programada de acontecer, do que tem que ter e o que não tem que ter. Também a questão do jogador das regras, né? O famoso advogado de regras, que eu acho isso ridículo. Se o mestre fez uma coisa, determinou uma coisa, e que, claro, não está sendo abusivo, eu acredito que vale a pena o jogador não ficar falando, mas
tá acontecendo tal coisa que não deveria acontecer. Como eu já presenciei isso também. Já presenciei uma situação onde um jogador deixou de ir na minha mesa porque eu coloquei lá que tinha criaturas que não eram daquele ambiente se misturando a uma região que não era do habitat dela, e elas simplesmente estavam criando uma civilização ali e tudo mais. E o jogador falou, mas isso não é possível e tudo mais, precisa de tal coisa. E sim, cara, acho que se tu for mais a fundo, tipo assim, se tu procurar, né, o que tá acontecendo na trama, tipo, não te ligar nas regras e se ligar na trama, tu vai entender o porquê que elas estão ali. Então, eu acho assim que jogadores desse tipo que se prendem mais às regras, mais aos detalhes, deixam a trama menos atraente. Faz até com que os jogadores mais novos, até que realmente começaram por querer usar a questão da imaginação, ficar com uma coisa presa. Como eu já vi muito caso de jogadores que criavam ficha só para combate. E, tipo, quando começava a questão da narrativa, não sabia nem fazer uma narrativa e demorava mais de 10 minutos para fazer um diálogo com o NPC. Eu acho isso ridículo. Então, assim, esses tipos de jogadores são chatos. Jogador que quer simplesmente fazer uma ficha por fazer, que é aquele famoso combeiro, eu quero só combate, fazer um negócio só para combate. Não, tem uma narrativa, tem uma história. Vamos focar na história. O combate é só secundário. O focado mesmo é a história, é o universo, é a trama. Que os personagens de vocês fazem parte. Que, por sinal, acredito que a maioria, pelo menos dos mestres, a GSL, como por exemplo, e acho que até mesmo o Mário, usam os backgrounds do jogador para criar uma história, para o universo. Não deixa que o background só por... Tipo, faz background só por fazer. Não. Tem mestre que dá o valor, que dá o trabalho de dar o valor e reconhecer o trabalho de um determinado jogador. E falar, não, isso daqui realmente vale a pena colocar na minha história. Então é isso. Esse tipo de jogadores, o bombeiro, os criativos demais e até mesmo os advogados de regra. Perfeito. Meninos, só para avisar para vocês que a gente está tendo uma falta de comunicação entre o programa OBS e o YouTube. Travou completamente no YouTube. Mas fiquem tranquilos que tudo que está sendo dito aqui está sendo gravado e eu vou carregar mais tarde a versão sem cortes no YouTube para quem quiser assistir. Então vamos à próxima rodada, que é a última rodada de pergunta e respostas. E a pergunta, meus queridos, é: que conselhos você daria a uma pessoa que esteja interessada em começar a jogar ou narrar D&D quinta edição? E o primeiro turno fica para a GSL. Hoje em dia existe um monte de vídeo no YouTube de pessoas explicando como criar ficha. Eu sempre digo para ler, mas acho que ler é uma resposta muito seca, assim. Precisa ler para conhecer o cenário. E quando tu começar a jogar, tu vai querer ler para te deixar o personagem rico. Então, tu vai querer todos os detalhes. Então, se tu tá começando e tu tá com pouco tempo, veja alguns vídeos de pessoas, elas já mostram certinho como monta. Existem sites que já tá tudo separadinho. Classe tal, raça tal, aí tu já só olha, tá tudo traduzido. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas que eu acho que algum tempo atrás a gente não tinha, né, para criar personagem. Então, se utilize dessas ferramentas, né, disponíveis para jogar. Eu acho que D&D tem essa vantagem, tem muito conteúdo sobre D&D e tu pode começar a jogar com essas plataformas, né. E eu acho que é fácil encontrar pelo Facebook também pessoas que queiram jogar principalmente online. E se tu não gosta, depois dessa pandemia, obviamente, se Deus quiser, a gente vai voltar a jogar presencialmente. Eu acho que as cidades, elas têm uma série de eventos, né, de RPG, de mesas, de pessoas que querem jogar. Então, entre em contato com essas pessoas. Porque a primeira coisa que eu fiz quando mudei para Belém foi entrar. Eu era do RPG Mocorongo, eu sou do RPG Pará, agora eu vou ver quem é aqui, que grupos tem aqui em Belém. Então, eu pesquisei e fui atrás para jogar. Então, assim,
Eu acho que tu vai se divertir muito. Depois que tu começa a jogar, acho que só para de jogar antes que tu morrer, sei lá, não sei. Eu tô aqui jogando há muito tempo e eu acho que vou apresentar para os netos e bisnetos. É algo bem divertido. Bacana. Segundo turno vai para o Marcelo. Bem, assim, tanto para jogador que quer ser narrador e quer iniciar na história de narração, quanto até mesmo alguém que está querendo começar a jogar o D&D, é bom que, não só como a Gisele falou novamente, leia, não é só isso. Procura buscar inspiração em universos como cinematográfico, como em filmes, né? Existem muitos filmes que dão inspiração ótima para isso. Além de Senhor dos Anéis e Hobbit, existe o World of Warcraft, por exemplo, que conta bastante a história. Na verdade, não é nem World of Warcraft, é Warcraft o nome do filme. É um filme que, de certa forma, tem a trama dele e os personagens que se envolvem nessa trama tem toda uma história por trás muito envolvente. Então, querendo ou não, você que é um cara que quer jogar, tipo, mas tu é aquele cara que quer jogar, mas tu não sabe como narrar, tu não sabe como contar a história do teu personagem, pesquisa, vê filmes, lê um pouco algo a respeito. Existem muitos vídeos e tutoriais para isso, de narrativa, para ajudar na narrativa dos jogadores e dos narradores, e até mesmo para aqueles jogadores que estão com aquela dificuldade que só sabem narrar e não sabem criar uma ficha. Existem muitos vídeos também de canais de pessoas que criaram a história e logo depois vieram criar as fichas e tudo que elas foram citando na história foi se encaixando, dando o personagem que é do personagem. Então, isso é muito importante. Perfeito. E o terceiro turno vai para o Mário. Mário? Mário? Tá escutando, Mário? Eu acho que ele não tá te ouvindo. Vocês estão ouvindo aí? Todo mundo está ouvindo? Agora, tá. Sim. Boa, pode ir. Ah, tá. Sim, olha, hoje em dia a gente tem a tecnologia, né, a nosso favor. Então, como o Marcelo e a Gisele falaram, tem como a pessoa ver um tutorial, assim, de qualquer coisa que ela imaginar, qualquer assunto, qualquer coisa. Isso facilita muito, muito as coisas. Mas realmente o Marcelo deu uma ótima ideia aí, que é assim, você está querendo iniciar o jogo, aí você está querendo fazer, por exemplo, um bárbaro, né? Vamos dar o exemplo de um bárbaro. Pô, mas aí eu não sei como é que funciona um bárbaro, como é que é um bárbaro. Pô, que não falta filme de bárbaro aí, vai ver Conan, entendeu? Quer fazer um mago, tem vários filmes aí, Willow na Terra da Magia, porra, fui longe agora, né? Foi muito longe. Isso daí. Fui muito longe. Não, cara, Meu se Deus tu dissesse que fosse o labirinto, eu até concordava contigo. Não, eu tô citando o exemplo de um mago, entendeu? Você quer fazer um maguinho, entendeu? Então, tem muito conteúdo, cara, pra tu assistir, pra pegar a ideia de fazer um personagem legal, entendeu? E, de preferência, pega o filme antigo que ninguém viu, que aí tu pode plagiar a história do personagem e ninguém vai notar. Então, ninguém nota, velho. Ninguém nota. Exceto eu que sou velho, né? Eu e o Raga também, que o Raga é a mesma idade Eu não sou velho, sai fora. É velho sim. Então, é muito conteúdo para ver, entendeu? E assim, o que eu posso explicar para as pessoas, eu explico. Eu acho horrível o cara chegar assim, funciona o jogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, cara, olha, para começar, tem esse livro, compra e lê. Não, não é assim. Eu vou explicar o que eu puder, se tiver com tempo livre, eu vou explicar o que eu puder, tranquilamente, sabe? Assim, mesmo que a pessoa desista no final, mas eu expliquei, né?
para mim, isso bastou. Eu expliquei tudo que eu podia, tudo que eu sabia, eu fui explicando. E é isso aí. Não tem muito mais o que falar, assim. Eu dou as informações que precisa sobre os sistemas que a pessoa estiver curioso, como é que funciona o sistema Vampire? Aí eu explico o que eu souber, né, o que eu puder lá, tudinho, e assim, eu sou assim, eu dou o máximo de atenção lá pra pessoa e se a pessoa quiser jogar, beleza, bora fazer um teste aí, né, e mandar ver. Perfeito. Aqui o Ricardo, inclusive, está dando a dica do site Kobold Fight Club como guia. Fica aí a dica do Ricardo para vocês, galera. E a 1% está fazendo um elogio e tanto aqui para a Gessele. Ela está dizendo: a Gessele é muito fofa, meu Deus. Olha aí, Gessele, fanzona. Bacana. Vamos então agora para se encaminhar para o final do programa. E chegou o momento em que os convidados farão as suas considerações finais e mandar um recado de despedida para o público. E, para começar essa rodada de despedida, deixo para que o Marcelo comece. Vai lá, Marcelo. Bem, considerações finais, eu acho que não tenho muita. Eu agradeço pelos pessoas que estão iniciando, assim como eu também espero que eu possa aprender muito mais com os futuros jogadores que vão se iniciar, né? Eu espero que eles possam ser minhas novas cobaias das minhas vezes. Mas, de agradecimento, eu tenho a agradecer muito as pessoas que me ajudaram a conhecer o RPG, me formaram no RPG, posso dizer assim, que foram os meus amigos mais próximos, de rua mesmo. O Rodrigo também foi uma grande inspiração para mim. Quando eu conheci o Rodrigo, até porque eu nunca tinha visto o Rodrigo pessoalmente, quando eu conheci o Rodrigo Hagabashi, eu pessoalmente fiquei tipo, nossa, ele é tipo um superstar e eu não posso tocar nele, eu sou um mero mortal. O cara conhece muita coisa, eu me senti o Dobby do Harry Potter. Sou um simples servo. Estou aqui apenas para ajudar no que posso. Tanto é como que dizem, né? A primeira impressão engana. Não, hoje em dia a gente já tá nessa galhetice, mas quando começou mesmo e eu vi a dificuldade que tinha no espaço da RPG Pará de mestres que, tipo assim, o grupo em si do RPG Pará, ele é muito rico em jogadores, mas tinha poucos mestres para narrar no espaço. E com essa falta, eu cheguei com o Rodrigo e pedi a permissão, e ele foi o primeiro a falar, não, vai lá, narra, sinta-se à vontade. Te dou maior apoio e tal. E isso meio que me incentivou hoje a ser gostar de RPG e a ser um bom narrador, de querer atrair mais e mais pessoas para esse Igual na parte boa, que eu tava me sentindo tão grande agora. Tu vê que o universo conspirou, né? Onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei? Eu acho que nem... Marcelo, eu já tava nas nuvens, cara, de tanto elogio que tu tava me fazendo. Não, mas é verdade. Eu acho que as pessoas que me acompanharam, né, no início da minha história com RPG, no RPG Pará, vão notar que você foi um cara que realmente falou, não, vai lá, sinta-se à vontade, utilize o espaço como você quiser. E foi através disso que eu me senti mais à vontade, quis até mesmo, e até quero cada vez mais ajudar a crescer o movimento, e tudo o que eu puder fazer, eu farei. E, claro, sempre com a autorização do meu querido Rodrigo Hagabashi. Obrigado, Marcelo, valeuzão. Ganhei meu dia com esse teu relato. Agora é a vez de eu tomar porrada do Mário. Vai, Mário, pode me bater, fica à vontade. Que isso, rapaz, quanto ódio no coração. Tu leva pro coração. Não, rapaz, agradecer aqui o espaço, né? Tô tendo aqui para esse bate-papo aqui com vocês.
Agradecer o Raga. Não vou mais elogiar, porque ele já recebeu elogio suficiente. Já tá bom de elogio para ele. Mas tá merecendo, assim. Tá fazendo um bom serviço aí com o RPG Pará. Tô torcendo que essas coisinhas que estão aqui ao meu redor, né? Passem logo. Pra gente poder voltar, se reunir e jogar nosso RPG lá no Centur. Rever os amigos. Que tá ruim esse negócio. E conhecer também Jacélio, conhecer o Marcelo. Marcelo, que por sinal é meu conterrâneo, né? Também mora aqui na Cidade Nova, vizinho aqui, né? E reencontrar a galera, jogar esse RPG aí. E agradecer também a galera que provavelmente não estão vendo essa live, mas que jogaram RPG no passado comigo e apresentaram o RPG em si, que culminou até hoje, né? Estamos aqui nessa live, batendo esse papo bacana e tentando fazer com que as pessoas mudem essa opinião que o D&D é só porrada. D&D não é só porrada, D&D também tem interpretação. Boa. É isso. E é isso, agora eu vou passar aqui pra Gisele, que ela tá doida pra rir, só que ela se controla muito. Vai, Gisele, sua vez. Eu queria agradecer, claro, o espaço novamente. Tô falando que eu sou sócia, esperando meu salário. Programada pra próxima, diga-se passagem. Daqui a pouco recebe contra-cheque, né? Agradecer ao Marcelo, ao Mário também, foi bem divertido. Eu acho legal quando é divertido, assim, é natural. E aos meus jogadores, ex-minas do RPG Girls, que estavam aqui comentando, muito fofinhos. E, assim, porque eles são pessoas assíduas, assim, com RPG, que realmente gostam de jogar, é que torna a experiência legal, né, entre amigos. Eu acho que RPG é isso, é amizade. Quando tu descobre que tu pode formar grandes amigos que te ajudam, sei lá, a ir pro futuro, a matar dragão, a matar vampiro, a ser um lobisomem, essa pessoa tá contigo em qualquer ocasião, então... Quiçá um tarrasque. Fechou? Perfeito. Bom, gente, chegamos ao final de mais um RPG Debate. Muito obrigado por vocês terem ficado nessas quase 2 horas de duração. Para aquelas partes que ficaram cortadas, não se preocupem que daqui a pouco estou carregando a versão que eu gravei, que ela está sem cortes. Vocês vão poder conferir tudo que o pessoal falou e vocês não puderam acompanhar. Agradeço aos 3 convidados por terem estado aqui domingo novamente, gastando seu tempo discutindo por algo que a gente odeia conversar, que é RPG. Obrigado a vocês 3. Nem queria estar aqui, mas aí tu insistiu tanto. Nem que isso. E eu só não vou dizer até uma lá na frente para a Gisele, que provavelmente domingo a gente já vai estar aqui de novo. Mas para o Mário e para o Marcelo, obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Galera, domingo que vem estaremos aqui em mais um RPG em Debate. Dê um tchau aí pra galera, pessoal. Falou, boa noite. Tchau.